Buenas, podcast Sessão 29, especial com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. Todos os pré-candidatos confirmaram presença. No entanto, Paulo Burman, do PDT, nos informou que não poderia comparecer por compromissos agendados posteriormente, e Tony Oliveira, vereador do Podemos, também pré-candidato, informou de última hora que não compareceria, através de sua assessoria. E a gente recebe aqui, eu sou José Mauro Batista, ao meu lado Rodrigo Dias, a gente recebe o atual vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, que concorre a prefeito pelo PSDB. Pré-candidato, né? Pré-candidato por enquanto, né? Eu já vou começando com uma pergunta, né? Anda. Décimo, era do PSL, que é um partido que não existe mais, em 2020, convidado a ser vice do prefeito Pozobon, né? Depois do PSL veio a União Brasil e agora o PSDB. Como é que está se sentindo em casa como tucano? Como é que é essa questão? Muito em casa. Sabe que a minha primeira opção partidária, quando eu tive o convite e a oportunidade de concorrer lá em 2020, foi pelo PSL, porque me identificava com aquela sigla, e foi através dela que eu concorri, fiz a composição com o prefeito Jorge Pozobon, e nós concorremos, ganhamos a eleição. Como tu bem disseste, houve a fusão, né, do PSL com o DEM, surgindo União Brasil, partido que eu fui naturalmente, né, Foi automático. Automático, não teve, né? Foi no fluxo. Mas o União Brasil é um partido que no transcorrer do tempo, assim, e das condições que eles foram sendo alteradas, eu não me sentia à vontade, não estava mais em casa ali, não estava no meu chão. E aí surge o convite de fazer parte das fileiras do PSL, como eu disse, um partido que eu me sinto em casa, porque eu convivo com muitas pessoas do PSDB, né? E foi muito natural, né? É um caminho muito natural para mim, não teve nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de ruptura, e aí estamos aí nessa jornada, nessa missão aí, junto com esse partido que eu me identifico, um partido de centro-direita. Mas eu quero até aproveitar a oportunidade, porque normalmente a gente rotula, né, as questões do espectro ideológico, né, direita, esquerda, centro. Como é que você define? Mas aí o que é? Eu me defino, assim, de uma forma geral, como sendo de centro-direita. Uhum. Mas mais do que a questão ideológica, eu trago muito princípios, valores, aquilo que é correto, que é ético, que é justo. Então tem pautas ditas de esquerda que a gente trabalha, que eu me identifico, e aí eu tenho exemplos inúmeros. A questão da fome, por exemplo. A fome, a gente tem trabalhado nos últimos anos de uma forma muito séria e temos avançado muito. Nós temos aí as cozinhas comunitárias, o restaurante popular, o PPA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, junto à agricultura familiar, para a merenda das escolas. Isso tudo tem feito a diferença efetivamente na vida das pessoas. Antes existia assim, né, o socialismo ali, a social-democracia e o liberalismo, né, e eram diferentes. A social-democracia é aquele regime que fica no meio entre, digamos, dois polos, que fica no meio. Tu te identifica com esta linhagem ideológica, digamos assim? Sim, pois é. Justamente sim, porque acaba transitando por todo um espectro um pouco mais largo, né? Uma faixa um pouco mais larga. E aí tem também pautas... vem da direita para o centro. E tem pautas da direita que nós defendemos também, a questão da liberdade econômica, a questão do livre comércio. Isso aí a gente também defende, também tem práticas hoje entregues, né? Nós temos formas de estruturar empresas, de formalizar empresas, que hoje está bastante ágil. Então esse é o papel do Estado, né? O Estado de facilitar a vida das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso que... E nessa discussão Estado mínimo, Estado máximo... O Estado tem que ter o tamanho que precisa ter.
né? Não pode ser um Estado inchado, um Estado aparelhado para acomodar interesses e fazer com que aquela máquina pesada, e também não pode ser aquele Estado minguado que não preste aqueles serviços que é função do Estado. Aí eu falo a educação. A educação é uma função que o Estado tem que ser dele. Não pode delegar para nenhum outro. Então, o Estado tem que ser do tamanho que tem que ser. A compra de vagas aí, eu não sei se é isso que tu ia perguntar, Rodrigo. Isso. Na questão da compra de vagas hoje, né? Tem as escolas municipais, mas também hoje a prefeitura faz também compra de vaga nas escolas. Isso seria uma forma de desafogar, então, a estrutura do Estado, do município? Não, a questão da compra de vagas é por necessidade mesmo, né? Nós estamos, nos últimos anos, fazendo investimentos milionários para a formação de vaga. Nós estamos entregando aqui, nos últimos 8 anos, 7 creches novas. São 1.200 vagas que nós estamos criando, nós, prefeitura. Fora aquelas escolas que foram reformadas, isso tudo para trazer essa estrutura. A compra de vagas se faz necessário para suprir a necessidade da demanda, principalmente com relação à pandemia, em que muitas crianças tinham a oportunidade de ter o ensino privado, o maternal privado, e que pelas condições acabaram tendo que migrar para o público. E cá entre nós também, né? A nossa educação infantil é de muito boa qualidade. Não fica devendo em absolutamente nada para o privado. E 10º, depois nós vamos voltar nessas pautas mais temáticas. E eu quero fazer uma pergunta agora. Qual a diferença substancial entre o Rodrigo 10º e o prefeito atual Jorge Pozzobon numa futura gestão? Olha, eu sou completamente diferente da personalidade do prefeito Jorge Pozzobon. Em termos de personalidade, de estilo, de conduta, enfim, nós temos entre nós uma amizade, Nunca brigaram. Nunca brigamos e nunca vamos brigar, espero. A gente tem assim uma fidelidade, uma confiança mútua muito grande. Mas somos muito diferentes. A forma de pensar, a forma de agir. Respeito muito o prefeito Jorge Pozzobon, porque ele é o prefeito. E sem dúvida nenhuma, ele foi eleito para isso. E aí vem da minha formação, do meu princípio. Eu tenho a questão hierárquica muito, muito presente. Assim, claro que... E ele me dá toda a liberdade, e eu agradeço muito a ele. Sempre falo, publicamente e privadamente. Falo, prefeito, obrigado aí pela confiança. E por estar sempre me procurando para a gente poder juntos tomar a decisão. Ele podia, na condição de prefeito, tomar as decisões dele de forma unilateral, mas ele sempre compartilha. Mas ele é mais centralizador, o 10º menos, ou o contrário? Olha, nesse aspecto, o prefeito ele tem aqueles ímpetos dele, mas o prefeito não é centralizador, ele compartilha muito comigo, compartilha muito com os secretários. Diferença fundamental entre Rodrigo 10º e Jorge Pozzobon. Jorge Pozzobon é um agente político, ele tem uma carreira política, ele tem uma trajetória política que não começou agora, há mais de 20 anos atrás, né? Com as posições, com os cargos públicos que ele foi eleito, está hoje como prefeito de Santa Maria e com certeza irá daqui para frente ter outros rumos, outros caminhos, como deputado estadual, federal, quem sabe até como governador. Ele terá uma carreira política. Eu não tenho a carreira política, eu sou um gestor. For eleito... Ocuparia alguma função, Jorge, de importância dentro da sua futura gestão? Olha, e eu convidaria ele para estar junto comigo, sim. Acredito que ele vai ser absorvido pelo Estado, pelo governo do Estado, acho que naturalmente... Secretário. Imagino, assim, ou na condição de secretário, ou numa outra condição qualquer, porque, afinal de contas, é um prefeito reeleito de 2 mandatos da 5ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, alinhado com o governo do estado. Eu imagino que o governo do estado vai convidá-lo para se somar aos quadros do estado. Mas ele, tendo a oportunidade de ficar aqui, com certeza, eu não vou abrir mão
de ter uma pessoa com a experiência dele, com o conhecimento dele, mas deixar bem claro, né? Agora, num futuro governo Rodrigo Décimo, é Rodrigo Décimo, respeitando e entendendo toda vai mudar o secretariado? Certamente mudanças haverão. Haverá, não terá. Alguns nomes serão aproveitados, outros serão reajustados, assim, mas mudanças naturalmente, mesmo que número de secretarias vai ter alguma redução? É possível aumentar ou diminuir? Zé Mauro sabe que a questão da secretaria, o importante que a gente precisa ter em mente sempre é que nós precisamos entregar para a população, nós precisamos entregar serviços para a população e para isso a gente precisa qualificar a prefeitura. Então eu não fico preocupado em ter mais ou menos secretarias. Eu fico preocupado em ter secretarias que façam entregas. Então, às vezes, é importante nós especializarmos alguma secretaria. Eu vou trazer um exemplo, né? Desenvolvimento econômico e turismo. Daqui a pouco nós podemos pensar em ter uma secretaria de turismo, para pensar o turismo. De nós, efetivamente, pensar Santa Maria e região, com o foco no turismo. Para isso, precisa ter uma estrutura. Né? Mas a estrutura é custo, é gasto. Não, antes de fazer a conta do que se gasta, vamos fazer a conta do que se retorna, o que se entrega. E é isso que a gente vai pensar. E qual perfil teria, então, os cargos de confiança na gestão futuro, caso seja eleito? Olha, nós não podemos negar que nós estamos num sistema político. Nós temos que trabalhar efetivamente com os partidos que estão ao nosso lado. Nós precisamos, sim, pegar os melhores quadros de todos os partidos que estão nos apoiando para compor um governo. Porque não é uma composição de eleição, é uma composição de governo. Então a gente quer e vai ter que ter, sim, quadros políticos. O meu perfil é um perfil mais técnico, né? Um perfil, mas a gente entende e sabe e precisa trabalhar com a questão política. Então é mesclar isso, é fazer o equilíbrio. Eu sempre digo assim que o ideal é sempre a gente ter a balança tá equilibrada, né? Nós precisamos ter quadros políticos, precisamos ter quadros técnicos. Misturar isso e tirar o melhor de cada um e de cada secretaria. Perfeito. Em 1 minuto, se for possível sintetizar para o eleitor, quem é Rodrigo Décimo? Rodrigo Décimo é um gestor, um empreendedor, um trabalhador. Eu iniciei a minha trajetória profissional como empregado, com carteira assinada. Trabalhei por muitos anos nessa condição, tive a oportunidade de empreender, de fazer o meu negócio e mantenho hoje minhas empresas. Tenho 2 empresas que eu ainda trabalho com elas e todos os dias eu vou nas minhas empresas. Elas estão hoje, por uma questão de logística, na mesma sede, e todas as manhãs, um pouco antes das 6 da manhã, chego na empresa, faço meu chimarrão e fico lá até umas 8h15, quando vou para a prefeitura. E aí não volto mais. É claro que antes eu tinha uma gestão um pouco mais operacional no dia a dia das empresas, infelizmente agora não consigo ter pela condição da prefeitura. Mas a gestão administrativa, e principalmente a gestão financeira, é comigo. E eu faço essa gestão nessas 2 horas pela manhã e nos finais de semana. Agora mesmo, domingo, eu estava lá. Cheguei 6 horas da manhã e trabalhei até umas 8h30, 9 horas e aí faço as outras agendas. É o que eu fiz. Mas então eu sou um empreendedor, um gestor, que estou hoje numa posição política. Sim, eu quero fazer uma pergunta antes da gente fazer o sorteio, tá? Que é o seguinte, né? O PSDB e o PP tiveram uma campanha bastante acirrada em 2020. O prefeito Jorge Pozzobon concorrendo à reeleição com o Sérgio Sequim, na época, que era o vice dele. Né? Houve esse rompimento e foi uma campanha bastante acirrada. Eu quero saber se hoje, como é que está essa relação entre PSDB e PP? Foi totalmente resolvidas as mágoas da época? Zé Mauro, tu sabe que em 2020 os 2 partidos que têm a mesma
convergência ideológica, assim, que são partidos de centro-direita. E, naquele momento, pelas circunstâncias, pelas pessoas que estavam lá, optaram por apresentar projetos independentes, o que é legítimo e perfeitamente possível. Tanto é que aconteceu isso. Mas também é muito natural que estes partidos, que têm muito mais convergências do que divergências, se alinhem novamente. E foi o que aconteceu agora. Houve um entendimento, pessoas diferentes, momento diferente, e esse alinhamento acontece de forma muito natural. Agora, o que me causa estranheza, efetivamente, Rodrigo e Zé Mauro, é que, às vezes, pessoas que militavam em uma tendência ideológica de direita, hoje está do outro lado, né, abraçados por interesses efetivamente políticos e de poder. Não tem outra explicação. Isso é uma coisa incoerente. Agora, o PP e o PSDB estarem juntos, eu acho que é perfeitamente natural, né? Eu sempre falo assim, são como irmãos. Né? Há uma certa, em algum momento, uma eventual rusga que precisa, cada um vai para um lado, mas logo na frente estão juntos lá e por uma cidade melhor. Falou que precisa da questão do equilíbrio, né, entre política e equilíbrio com o técnico. Mas, Décimo, né, como lidar com a pressão dos partidos, de diversos segmentos para compor esses cargos? Olha, Rodrigo, a pressão e os interesses partidários são legítimos. O que nós precisamos sempre, e nós estamos fazendo desde agora, é que a gestão desses interesses aconteçam de forma para o bem da cidade. Eu não estou aonde estou para ser prefeito a qualquer custo. Eu quero ser prefeito para efetivamente continuar governos muito bem avaliados e muito bem sucedidos e entregar mais. Por isso que eu estou aqui. Então, os partidos que nós estamos compondo, todos eles, a gente está sendo muito claro. Nós vamos governar juntos, mas para fazer uma Santa Maria melhor. Não é para beneficiar A ou B ou beneficiar um partido. Em primeiro lugar, nós vamos beneficiar a nossa população. Isso acontecendo, com certeza, todos nós, que seremos os gestores de plantão, vão ser beneficiados também. Então, isso eu vejo assim com muita tranquilidade. Sem dúvida nenhuma. Tem algum requisito que não abre mão, o Rodrigo Décimo, na sua gestão? Honestidade. Uma coisa que eu não tolero é corrupção. O que eu não tolero é a falta de compostura com o público. Então, pré-requisito necessário é que seja uma pessoa que seja honesta, que não compactue com corrupção, que não compactue em estruturar o governo para benefício próprio ou benefício do partido. Isso não compactua. Né? Agora, eu repito assim, a gente tem que pensar sempre no que a gente pode fazer de diferença para as pessoas. Isso é fundamental. Perfeito. Foi prometida a questão da licitação do transporte coletivo. E a prefeitura tem dado subsídios, né, 23 milhões aí para as empresas. Eu queria saber se o Décimo é favorável a esse subsídio ou se foi uma questão agora por pura necessidade, e se dará subsídios num eventual governo. Zé Mauro, o subsídio que foi alcançado agora e o ano passado para as empresas foi necessário. Não é porque gostaria, não gostaria, queria, não queria, precisava. Então, esses subsídios é para que o sistema efetivamente não colapse. Então, esse investimento que foi feito foi necessário e tinha que ter acontecido. Senão nós não teríamos... Eles não devolvem esse dinheiro, né? Não, esse valor é colocado no sistema. Sim. Até é bom aproveitar a oportunidade para dizer, esse recurso não vai para as empresas, vai para o sistema de transporte, vai para viabilizar o transporte urbano de Santa Maria. Então, o que nós estamos trabalhando, e isso de forma muito madura e com a participação da sociedade, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, principalmente, que tem sido um baita parceiro, é na formação de uma licitação do transporte público que seja sustentável. E esse tema é complexo, não só em Santa Maria, em todo o Brasil.
Perfeito. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer isso. Vamos fazer o sorteio. Agora, essa é uma pergunta. Pré-candidato. A gente tem um momento que as pessoas mandaram, que acompanham o Paralelo 29, Estação 29, vai escolher uma pergunta, vai ler uma. Né? Vou pegar no fundo do baú aqui. Eu leio ou tu lê? Pode ler. Estamos curiosos. Eu acho que eu vou ter Estamos curiosos. O bilhetinho. Eu vou ter que sacar aqui meu aparelho de visão. Vamos ver que pergunta é. Santa Maria tem vários museus, mas nenhum é aberto aos finais de semana. O seu governo pretende conversar com os museus para que ofereçam horários alternativos nos finais de semana, incentivando o turismo? Opa! Sim. Eu acho que a gente tem nos últimos anos, e aí a gente, quando traz alguma coisa, a gente gosta de trazer exemplos para mirar o futuro. A cultura em Santa Maria nunca experimentou uma atenção tão grande, um investimento tão grande do governo municipal como nos últimos anos. E aí a gente tem vários e vários exemplos. A nossa LIC municipal é a maior do interior do estado. Nós temos agora o Fundo de Cultura. Bom, os eventos culturais, viva o Natal, viva a Páscoa, o Festival do X, o Festival Débora Rosa, e aí a gente vai elencando, aí enche as duas mãos e quem sabe duas vezes. E isso que eu acredito que o eleitor quis perguntar. O Santa Maria tem os eventos e os museus no final de semana estão fechados, é verdade. Vamos evoluir isso na questão, aí mexe em duas questões, porque tudo está conectado, né? Mexe na questão da cultura e mexe na questão do turismo. Nós já tivemos por 2 ou 3 oportunidades ali a noite no museu, que foi justamente os museus abertos à noite, através de uma excursão que os museus foram visitados. Mas agora, sem dúvida nenhuma, nós precisamos evoluir nessa pauta, sim, de nós termos os museus abertos em horários que permitam que a própria população vá lá visitar. Porque, pela condição que hoje se estabelece, é muito comum que a gente não tenha tempo para ir lá no museu. Tá. Agora, Décimo, a gente tem uma pergunta sobre o funcionalismo. A pergunta que eu faço, qual a proposta que tem para o plano de carreira dos servidores municipais? Isso nós temos que construir efetivamente com muita responsabilidade e a próxima gestão tem que ter esse compromisso com os nossos servidores e construir isso junto com eles. Mas eu já quero dizer de novo, eu sempre trago, tem exemplos, né? Nenhuma gestão valorizou tanto o servidor público como essa. E eu trago as reposições salariais inflacionárias aconteceram em todos os anos, inclusive na pandemia, quando teve 2 anos dos subsídios dos salários dos servidores congelados, nós tínhamos a opção de dar somente a reposição inflacionária do 3º ano, do último ano. Nós somamos e damos os 3. Então os nossos funcionários receberam reajustes de 18%, 22%, e hoje eu acredito que nunca teve em outra gestão servidores de carreira em posição de secretário ou de secretário adjunto como nós temos hoje. Nós temos assim um punhado de servidores que são da prefeitura, que são do quadro e que são hoje secretários ou secretários adjuntos. E mais ainda, Zé Mauro, nós fizemos a qualificação dos servidores, nós permitimos e incentivamos que esses servidores se qualificassem com cursos internos e externos. Inclusive, nós temos o Cidade Empreendedora, que é uma parceria com o Sebrae, justamente para qualificar os nossos servidores, qualificar o nosso atendimento. O IPASP. Isso. A gente quer saber do Instituto de Previdência. Hoje tem, né, uma dívida de 4 bilhões, né, o que tem previsto. Olha, o candidato que não tiver o compromisso de tratar desse assunto a partir do ano que vem é um irresponsável, porque o IPASP precisa ser tratado. Nós precisamos, junto com o próprio IPASP, junto com os próprios servidores, achar uma solução para o IPASP. Uma reforma da Previdência? Com certeza, uma reforma da Previdência madura, uma reforma da Previdência que efetivamente contemple, porque o que acontece, Amaro Rodrigo? Se nós não tratarmos desse assunto,
esse é outro assunto que vai, com certeza, colapsar o nosso município. E a atual gestão não conseguiu tratar dessa questão? O que houve? Olha, pelas circunstâncias todas que nós vivemos, né, na questão da pandemia, na questão enfim, de tantas situações que nós atravessamos nos últimos anos, as últimas secas, agora esse ano, então, com essa catástrofe climática, tudo foi se precipitando e efetivamente nós não tivemos a condição de tratar desse assunto como deve ser tratado. Até porque, né, Zé Mauro, um assunto delicado desses, ele precisa naturalmente ser tratado em início de gestão. Perfeito. Precisa ser tratado em início de gestão. Papel da vice Lúcia Madruga no eventual governo. Qual vai ser? Eu tive uma baita experiência como vice-prefeito, como atual vice-prefeito, de ter a parceria do prefeito, a cumplicidade e o apoio do prefeito. Com a secretária, com a vice-prefeita, Lúcia Madruga, não será diferente. Primeiro porque ela é uma pessoa de uma capacidade, de uma qualificação que seria assim um absurdo nós não aproveitávamos. Então a Lúcia Madruga, estando do nosso lado... Ela vai ter uma secretaria, algum papel? Ela vai ser uma prefeita. Ela vai ser uma prefeita como eu. Nós não vamos ser vice ou prefeito e vice-prefeito. Ela vai ser uma prefeita, nós vamos estar juntos. Se vai ocupar uma secretaria, nós vamos discutir depois. E o Rodrigo, o que eu imagino? Não que isso seja uma coisa que vai acontecer, mas eu aproveitaria a Lúcia Madruga na condição de prefeita, na condição de vice-prefeita e preencheríamos as demais secretarias com outros quadros para nos ajudar. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de gente boa. Repito, eu não estou tão preocupado em enxugar a máquina, eu estou mais preocupado em resultados. Eu quero resultados. Falando em resultado, a demora nas obras do calçadão, principalmente, foi uma reclamação muito grande, principalmente do setor empresarial. Né? Eu quero saber, no eventual governo Rodrigo Décimo, o que vai ser feito para que não ocorram esses atrasos, mais celeridade. Olha, Zé Mauro, assim, uma obra complexa como foi a do calçadão e pelas circunstâncias que nós atravessamos, o calçadão, assim como outras obras que são de reforma, a gente sabe como começa, mas para terminar, mesmo com muito planejamento, mesmo com muita dedicação, que foi a obra do calçadão, situações inusitadas apareciam. À medida que a gente ia abrindo aquele piso para fazer uma nova base, para fazer uma nova pavimentação, ia surgindo situações as mais inusitadas possíveis. A obra efetivamente demorou um pouco mais pelas circunstâncias, mas sem dúvida nenhuma, a exemplo das outras obras, Mauro e Rodrigo, foi entregue com qualidade, foi entregue com... É uma obra agora para durar muitos anos. Décima, nessa questão das obras, tem participação da iniciativa privada, né? Foi anunciada agora, inclusive, uma obra recente da atual gestão, que é a Casa de Cultura. Como que funciona essa dinâmica? Se vai continuar na sua gestão? Sim, o que acontece com relação à participação no caso da Casa de Cultura foi um processo licitatório, né, de contratação direta, mas atentando todos os regramentos legais. Então é uma contratação normal, assim, não houve o que houve algumas parcerias privadas, como por exemplo com a praça do Hospital de Caridade, em que a prefeitura, juntamente com outras empresas locais, se somaram, se irmanaram para entregar aquela praça que está fazendo um baita sucesso, né? Um exemplo para nossa cidade. Porque além da entrega, da reforma daquele espaço, a manutenção, o cuidado com aquele espaço continua de forma tripartite, vamos dizer assim, sim, da prefeitura e das empresas e da comunidade. Então isso continua. E tem um outro exemplo que é da PPP de iluminação pública, que nós vamos colocar na nossa cidade 28 mil pontos de luz. Vai ser na vila, no bairro, no interior, todos com lâmpadas LED. Todos com uma iluminação diferenciada, com uma iluminação de qualidade, que vai trazer segurança, vai trazer desenvolvimento econômico, vai trazer qualidade de vida. Tudo isso aí. E se eleito,
quais seriam as 3 principais obras ou iniciativas que tomarão na sua gestão? Tem esse projeto do Distrito Criativo que ele é revolucionário. Ele é revolucionário para uma cidade. Esse projeto continua e é incentivado. Penso num projeto para o nosso Parque Itaimbé. Nós temos um potencial imenso naquele espaço. Nós temos que melhorar. E precisamos avançar na questão do Jockey Club. O Jockey Club é outro espaço que a gente precisa dar um encaminhamento definitivo para ele. Orçamento. Né? Eu quero saber, primeiro, se a atual gestão vai deixar uma dívida e de quanto para a próxima, independentemente se vai ser outro prefeito ou não que assumir, e o que fazer para aumentar o orçamento de Santa Maria. Bueno, nós, nos últimos anos, e não vai ser diferente nesse ano, sempre tratamos as contas públicas com muita responsabilidade e nunca deixamos dívida de um exercício para outro. E não vamos deixar nesse ano também. Então, é um ano desafiador, sem dúvida nenhuma, é um ano diferente de outros anos, sim. Nós perdemos aí só em CMS mais de 35 milhões de reais esse ano. Com as enchentes. E não é pouco, é muito dinheiro, é muito. Mas nós vamos deixar as nossas contas equilibradas como sempre fizemos, sem dúvida nenhuma. E nós precisamos trabalhar, sim, a nossa matriz tributária. Nós temos 3 fontes de receita: a federal, a estadual e a municipal. Nós temos gerência sobre a municipal. É o IPTU, é o ISSQN. Isso dá para nós trabalharmos e trabalharmos. Não vai ter aumento de imposto aí? Não, alíquota nunca. O que a gente precisa é fazer com que nós arrecademos melhor e de todos, para ser mais equilibrado. O nosso tempo está quase indo, né? Isso. A gente tem mais algumas perguntas aí a fazer, né? Tu quer fazer a da saúde? Isso. Como que avalia a saúde hoje em Santa Maria, Rodrigo Décimo? Até porque o prefeito Jorge Pozzobon sempre, na sua campanha, apresentou o slogan bem feito e mal feito. Na saúde hoje existe também ainda muitas reclamações. Então, qual a avaliação e o que propõe para a saúde de Santa Maria? Rodrigo, nós temos a consciência que a saúde de Santa Maria ela precisa e pode melhorar bastante. Mas também a gente teve entregas importantes. Nós tivemos equipamentos importantes entregues, né, unidades de saúde, estratégia saúde da família. Tivemos um avanço significativo na questão do SAMU. Hoje, a regulação do SAMU 24 horas em Santa Maria é o único município do interior do país que tem uma regulação 24 horas. Nós levamos essa regulação lá para o CIOSP, o Centro Integrado de Segurança Pública, em que o médico regulador está ao lado dos bombeiros, está ao lado da brigada. Isso tudo otimiza todo o sistema. Mas a gente sabe que precisa evoluir. E aí eu tenho como um projeto de cada vez mais trabalhar com a telemedicina. Porque hoje a gente sabe que muitas das demandas das consultas, a maioria delas... Isso resolveria o fila zero? Sem dúvida resolveria. Porque nós tiraríamos da fila da consulta mais de 60% que é para troca de receita. É só para renovar a receita. Isso a gente pode fazer de outra alternativa. Mas o que as pessoas perguntam é por que ainda não foi feito, né? Ou isso é uma proposta do Rodrigo Décimo daqui para frente? Essa é uma proposta do Rodrigo Décimo. Tentamos, de alguma forma, equacionar essa situação. Não foi possível da forma com que nós gostaríamos. Houve, sim, momentos de avanços, mas a minha proposta é que a gente possa efetivamente solucionar esse problema através da tecnologia, através da telemedicina, através dos recursos digitais e tecnológicos que seria terceirizado? Seria os próprios médicos do município? Olha, uma alternativa seria terceirizar. É uma alternativa, não necessariamente a única. Nós podemos compor isso com quadros do município, mas eu imagino que a terceirização torna o sistema
mais eficiente, porque o privado ele tem a condição de substituir aquele médico que tem dificuldade de estar presente, ou eventualmente uma substituição, o que o público ingessa um pouco. Vou fazer um ping-pong agora. Isso aí, Zé. Segurança pública. Santa Maria tem 47 homicídios, né? E a maior marca dos últimos 5 anos. A gente quer saber o que a prefeitura pode contribuir para reduzir esse número, né? Olha, Zé Mauro, eu tô sendo sintético por causa do tempo. Zé Mauro, o Santa Maria, se tu colocar aí, se fizer uma pesquisa, é um dos municípios que mais investe em segurança. A gente sabe que a segurança é normalmente atribuição do governo estadual, mas Santa Maria hoje investe quase 7 milhões de reais no nosso CIOSP. E não precisaria. Isso é uma creche, ou pelo sistema novo que nós fizemos aqui, a creche Luizinho de Grande, seria 2 creches por ano que a gente investe em segurança. São 1.700 câmeras que nós temos 1.200 hoje, estamos fazendo a recontratação para mais 500, vai dar 1.700 câmeras de vigilância, justamente para ter segurança. Fora essa questão da mais repressiva, ou digamos assim, a preventiva, assim, no sentido Mas isso é prevenção. A câmera é prevenção. Sim, mas eu digo a prevenção assim de a cultura da paz, essas questões. Bom, que... A questão do homicídio, claro, o homicídio sempre... Eu tenho uma fala do delegado Sandro Meiners, que ele fala assim, ó, o homicídio é aquele delito que foge ao controle de qualquer um, inclusive da própria polícia. Mas esse caso aqui são brigas de facções, não é aquele homicídio da cancha de bocha, né? Pois é, justamente. É um homicídio que a gente sabe que tem uma origem, né? A briga pelo tráfico. Se resolver o problema do tráfico, não é um problema do prefeito, né? Se resolveria isso. É nesse sentido, assim, o que a cidade pode fazer para tentar reduzir essa questão, né? Essa rede de câmeras, por exemplo, do cercamento eletrônico, é um instrumento valioso para esse tipo de coisa. Porque quando entra aqui um veículo com droga ou com criminosos, e existe dentro da própria estrutura da polícia uma inteligência muito bem aparelhada, e com esses equipamentos a gente consegue restringir isso. Mas eu repito, esse é um crime que a gente tem pouca gestão, porque ele acontece de forma espontânea ali, ele acontece pelas circunstâncias. E a gente reduz, sim, assaltos em estabelecimentos comerciais, roubos de veículos, etc, porque isso é mais controlável. Existe a possibilidade de uma secretaria específica para isso? Sim, tem essa possibilidade. É uma possibilidade bem concreta, sim, de nós estruturarmos uma Secretaria de Segurança Pública para poder atender a melhorar a condição de segurança da cidade. Uma pergunta e 2, né? A Guarda Municipal Armada e a questão da fiscalização do comércio informal nas cidades. São questões diferentes, mas envolvem a Guarda. Guarda Armada, favor ou contra? Sou a favor, a nossa guarda é completamente preparada, inclusive os 33 agentes que têm permissão de porte de arma de fogo, eles estão qualificados, passaram por cursos, por treinamentos na Polícia Federal, em várias instâncias, e esses profissionais estão completamente qualificados para ter esse tipo de equipamento. Com relação à fiscalização dos informais, isso aí é um trabalho que tem que ser feito não só pela Guarda Municipal, mas principalmente pela fiscalização do município, mas que de forma integrada com a Guarda Municipal age justamente para coibir, porque o comércio informal ele tem um viés muito ruim, porque tem atrás daquele cidadão que está lá provendo o alimento para sua família, tem uma máfia. Uma máfia criminosa. Rapidamente, a prefeitura pretende reformar ali a questão da antiga 24 horas e passar esse pessoal para lá, retirar ali daquela questão do centro. Sim. Naquele projeto ali da Rua 24 Horas, da Alberto Pasqualini, nós temos um projeto muito interessante. Estamos já conversando com a Universidade Federal de Santa Maria para se fazer um projeto ali no garajão de transformar aquela região. Aquela região vai ser transformada, assim como já aconteceu com Calçadão,
com a Praça Saldanha Marinho, como está acontecendo com a Avenida Rio Branco e como está acontecendo lá com a Gare. Nós vamos transformar ali e incentivar a questão do Clube Cacheral também. Rodrigo Décimo, só para encerrando então, né, a gente tem questão das enchentes e o que fazer com as áreas de risco, e já deixa suas considerações finais também. Olha, Santa Maria não sofreu mais por causa das enchentes porque houve um investimento milionário em macrodrenagem. Mais de 100 milhões de reais nós colocamos embaixo da terra e nós não tivemos aqui no perímetro urbano consequências maiores por causa desses investimentos. Então, e as áreas continuará de risco, os investimentos nessa área? Sem dúvida continuarão. E nas áreas de risco, nós protocolamos o ano passado, ainda junto ao governo federal, projetos de contenção de encostas, que agora foram liberados 2 em função das chuvas, né? Mas no ano passado nós protocolamos 97 milhões para contenção de encostas e quase 200 milhões para desassoreamento de rios, para macrodrenagem, para alocação de famílias. Então, isso a gente já fez, já está programado, já está pensado, já está nos planos. Perfeito. Segundos agora para as considerações, Rodrigo. Agradecer a oportunidade, né? Fico muito, muito feliz de poder fazer esse bate-papo aqui com vocês. Eu acho que foi bem positivo, pelo menos da minha parte. E agradecer mais uma vez a companhia e esse papo descontraído aí. Perfeito. Sindicatos Municipais de Santa Maria, nossos patrocinadores, INE Consultoria, Assessoria Jurídica, Robson Zinha, advogado especialista em Direito Eleitoral. A gente agradece ao Rodrigo Décimo aí e até mais. Até mais. Estação 29, Paralelo 29 nas eleições 2024 de Santa Maria.